Caio, é o seguinte, uma irmã escreve, ela tem 2 irmãos gêmeos. Vamos ver. Caio, meus irmãos roubam minha mãe. Já me roubaram. Roubam no trabalho descaradamente. Mentem, escondem. Dizem que não foram eles e jogam a culpa toda na criação sem pai por serem assim. E o desafeto da minha mãe. Hoje eles têm 18 anos e sempre foram assim, sabe? Por mais que eu converse, eu tento ajudar, eu tenho medo, sabe, Caio, de deixar eles entrarem na minha casa, porque eles já me roubaram 2 vezes. Eles são gêmeos, sabe? O que eu gostaria de saber é o seguinte, Caio, eles são assim por esses motivos mesmo que eles alegam? Ou o caráter se constrói a partir da decisão deles? Se constrói a partir da decisão. Eles são assim porque eles escolheram, cada vez mais eles escolhem. E pode haver uma manifestação psicopatológica. O psicopata não é só aquele que mata, é aquele que não se importa com nada nem com ninguém. E um ladrão profissional é um cara que não se importa com nada nem com ninguém, nem com o trabalho de ninguém. Não se arrepende de nada, não muda por coisa alguma. Então, se fossem meus irmãos, na minha casa não entrariam, não. Se fossem meus irmãos, eles tinham que correr para eu não cobri-los de bordoada, entendeu? Me dá ira quando eu vejo alguém manipulando pai, mãe, e botando a culpa no meu pai, que era bêbado, por isso eu sou assim. Cara, você então tem mais é que ser apanhado e ir para a cadeia. E o lugar de ladrão é na cadeia. E aí você diz, e a graça de Deus, Caio? A graça de Deus, se eles se arrependerem, serão perdoados, mas ficarão na cadeia pelo roubo praticado, assim como o ladrão ou malfeitor ao lado de Jesus. Jesus disse, aguenta firme, você está arrependido? Tô, Senhor, lembra-te de mim. Jesus disse, fica firme, porque eu estou te perdoando e tu vais estar comigo no paraíso hoje. Agora aqui, meu filho, você vai ficar pendurado nessa cruz até morrer, porque eu não vou tirar nem você e nem ninguém. Então, o Evangelho separa uma coisa da outra. Aí no portal, você, se quiser, escreva Estado de lei e Estado de graça. O pessoal faz uma confusão brutal entre a graça de Deus, como se a graça de Deus fizesse supressão da lei para o bandido, o criminoso e o perverso. Ao contrário, Paulo, que fala de graça, graça e graça, em Romanos ele diz que a lei foi feita para o malfeitor. A mesma graça, todavia, pode alcançar o malfeitor arrependido, mas se ele for apanhado no seu malfeito, em nome da graça de Deus, eu desejo que ele experimente a penalidade, porque a penalidade é ministro de Deus, a autoridade que é justa, que é boa, que é santa, que genuinamente cumpre a lei, é ministro de Deus para o bem. Ela vira um anticristo quando ela não é boa, não é justa, não é santa, não é equânime. Ela vira diabo, embora seja autoridade, rei ou presidente. Mas a lei, praticada de modo justo, é ministro de Deus para curar quem só entende essa pedagogia. Quem só entende essa pedagogia. E tem mais. Tem gente que eu passei a vida indo a presídios pregar, nos piores lugares do Brasil, pregar e pregar. E tinha gente que dizia que se convertia, que pedia para eu batizar e eu batizava, mas lá fora o governador, o secretário de Segurança, o secretário de Justiça, ou o diretor do DESIP no Rio de Janeiro, naquela época, me perguntavam, reverendo, o senhor acha que essa pessoa tem chance de ser recuperada? E eu dizia não. A melhor recuperação para ela é continuar presa.
Porque aí ela está impedida de praticar os males, que se ela sair daqui, ela vai voltar a fazer. Mas ela não se arrependeu, o senhor não a batizou? Eu digo, eu batizei porque eu não nego batismo para ninguém. Ninguém que diga eu quero ser batizado. E não julgo o arrependimento de ninguém. Agora, observando as características que se psicopatologizaram na vida desse indivíduo, a minha recomendação é mantenha-o preso o máximo que dentro da lei for permitido, porque a liberação dele é absolutamente perigosa. E aqui no Brasil ninguém fica preso mais do que 30 anos, então o cara está com 21 anos fazendo todos os males do mundo, ou com 18 anos, até mata 1, 2, 3, 4, é preso. Mas aos 50, no máximo, ele vai ser solto e ainda vai ter mais uns 30 anos de maldade por aí, ou então alguém o mata. Eu sou a favor de prisões muito mais longas para crimes hediondos. Eu creio que determinados indivíduos deveriam ficar presos até a velhice amortecer completamente o poder deles de fazerem mal ao próximo. Agora, estado da lei, estado de graça, que é o texto que está aí no portal Caio Fábio, explica e faz a diferença de uma coisa para outra. Porque tem gente que fica, em nome da graça, acolhendo todos os bandidos e todos os ladrões e fazendo concessões para que eles continuem a maltratar pessoas, como esses dois gêmeos estão maltratando essa mãe e sendo um perigo para essa família. Eu não aconselho você que o entregue. Não, isso não. Isso não é coisa de quem conhece a graça de Deus. Mas eu aconselho você que diga à sua mãe para não aceitar as culpas, para não ser conivente, leniente e nem plácida com eles, para deixar bem claro, para fechar as coisas e para dar a eles o comando de que vão cuidar das suas vidas onde eles queiram. Aí alguém diz, mas eles são muito jovens, Caio. Gente, são jovens para vocês, que hoje em dia, aos 40 anos, se sentem adolescentes. Eu sou de um tempo que, com 14, 15 anos, meu pai, quando eu tinha 13, disse, olha, você é muito, muito, muito afoito e destemido, e faz só o que você quer. Então, deixa eu te dizer, embora você seja menor de idade, se você for apanhado em qualquer infração, eu vou deixar você viver com as consequências até o fim. E meu pai era louco por mim, mas ele disse isso. Eu me lembro do dia. Eu tinha 13 para 14. Quando eu tinha 15, eu saí de casa a primeira vez. E ele não foi atrás de mim, ele sofreu uma miséria, mas não foi atrás. Eu voltei porque um primo meu me convenceu a voltar, eu voltei, mas aí eu já não tinha mais lugar lá, eu ficava muito mais na casa de um amigo meu chamado Zé Cury, que tinha um apartamento e no centro da cidade, eu ficava muito mais lá do que ir em casa só pegar roupa, e apenas porque mamãe lavava, porque do contrário eu nem em casa voltaria. Até que aos 16 anos eu decidi ir embora. E fui para o Rio de Janeiro, viver a minha vida. Aprontei todas, briguei tudo que eu quis na rua. Em Manaus eu já vinha fazendo isso. Eu já fui para o Rio fugido da polícia, ameaçado pela federal e fugido da polícia e de alguns matadores que tinham sido contratados para me matarem por famílias em cujos filhos eu tinha dado surras. E aí contrataram. Eu cheguei a levar revólver no meio da cabeça, pistola. E o cara dizendo, eu só não te executo aqui porque tem muita gente.
E eu fiquei olhando para ele. Você não tem medo, não? Eu falei, olha para mim, vê se eu estou com medo de ti. E imaginando que chance eu teria de dar-lhe uma patolada naquela arma e virar ao contrário e sair, porque eu estava doido. Com 18 anos eu estava idoso. Me converti e comecei a pregar. Com 19 eu casei. E assumi todas as responsabilidades agora para o bem. Antes eu estava assumindo as responsabilidades para o mal. Então, com 18 anos, chegou a hora, se eles são esses ladrões inveterados, de dizerem, vão cuidar das suas vidas. Aqui não. E na sua casa, seja veemente, aqui em casa eu não recebo vocês. Vocês já me roubaram 2 vezes e vocês são ladrões que estão escolhendo um caráter de ladrão, um caráter de perversidade. Vocês estão escolhendo um estilo de vida do inferno. Então, aqui na minha casa, não. Orarei por vocês para que vocês encontrem cura e conversão, mas eu não terei um pingo de leniência com esse roubo crônico, quanto mais crescente e perverso que vocês estão vivendo. É duro, duro e duro dizer isso. Mas tem que ser dito e tem que ser praticado. Eu, infelizmente, já tive que fazer isso com algumas pessoas. E abrir a porta e dizer, vai. E não volta mais enquanto você não estiver quebrantado e arrependido. E eu vi muita gente chorando à porta, me dá mais uma chance. Eu digo, não, agora você vai aprender essa chance numa terra distante. E depois volta, arrependido, se você voltar. Tem determinadas veemências que precisam ser praticadas, do contrário, não há cura para o caráter. Especialmente para gente que rouba, gente que ameaça matar, gente que mente, cria ódios de uns para com os outros, isso de maneira crônica. Essas pessoas têm que ser postas para fora do ambiente. Não é o gay que o crente bota para fora, é o filho gay, a filha lésbica, a filha trans, o filho trans. Esses vocês não precisariam botar. Vocês tinham que amar, cuidar, incluir, ajudar, proteger. Agora, o ladrão, o violento, o malfeitor, o perverso, o mentiroso que só cria guerras aonde chega, esse tem que ser posto para fora. Tem-se que ter aquela veemência de quem passa e escolhe o melhor caminho, porque o justo vê o mal e se esconde. E esse é um tipo de mal que a gente tem que botar para fora, como Jesus disse. Para vocês ficarem numa casa e entrarem numa casa e habitarem aquela casa, mesmo que seja temporariamente, só façam isso se ali houver um filho da paz. Porque se não houver um filho da paz, nem nessa casa entre. É horrível ter que dizer isso, é horrível estar nessa situação, mas essa, minha filha, é a realidade. E se tem alguma coisa que pode ajudar esses caras a acordarem, é esse trato. Porque qualquer outra coisa, dizendo, eu estou orando por você, fica aí, eu tô... Não, vou orar, mas você vai embora. E tem mais, eu não vou ficar sofrendo. Enquanto a sua mãe ficar sofrendo, eles vão deitar e rolar. Ela está sob estado de codependência, de sequestro. Tem que entrar aí no meu portal e escrever codependência familiar, que é o que a sua mãe está sofrendo. E eles abusam. Eles veem que ela sofre, que ela tem medo que eles vão embora.
ou que, indo embora, eles sejam mortos ou sejam presos, que ela topa qualquer coisa para segurá-los em casa. E aí, como são gêmeos, tem uma paridade perversa desenvolvida entre eles, quase que uma telepatia do mal. E a mãe fica com medo, e eles sobem, montam e cavalgam em cima de uma senhora amedrontada, covarde. Transferem a culpa para o tipo de gente que o pai foi, ou para o tipo de criação, mentirosos, covardes. Porque você, minha filha, cresceu na mesma casa, com o mesmo pai, com a mesma mãe. Escolheu não roubar, não mentir, não enganar, não ser má. Eles escolheram. E cada dia que fazem isso, escolhem uma deformidade de caráter cada vez maior e uma dificuldade de reversão cada vez maior. Tanto mais quando se pratica isso, mais viciado se fica na prática do roubo, do furto, da ladruagem, da mentira. Tudo isso não só deforma o caráter, mas dissolve o ser, dissolve a consciência, como vicia. Demanda aquela adrenalina, o cara tem que roubar para se sentir existindo. É um tesão, é um crack, é pior do que cocaína, do que metanfetamina, do que heroína. Dá uma onda e antes disso gera uma compulsividade até se meter a mão no roubo. Eu não tenho mais tempo, o nosso tempo acabou. Senão eu iria contar uma história de roubo que terminou em transformação e iria contar uma outra história de roubo, onde o vício se instalou de tal maneira que o indivíduo foi no seu roubo até a prisão, e aí não conseguia deixar de roubar nem na prisão, roubou na prisão, e na prisão, se você roubar do cara errado, você vai apanhar até morrer. Tá enrolado. Tá enrolado. Então, minha filha, eu sinto muito, mas a única palavra que eu tenho a dizer a você é essa. E o Braulio deve ter olhado aí codependência familiar. Tá tudo aqui já esperando você. Eu já tinha colocado o estado de lei, estado de graça. Estado de lei, estado de graça. Estado de lei, estado de graça. Precisa ler aí. Aqui, ó, o texto tá aqui, é o primeiro texto que tem a mente de Paulo. Ó, estado da lei e estado de graça, ok? Isso. Então, 400 ocorrências para essa referência. Eu já tinha exibido aí. Tá? E aí, dentre elas, a primeira, essa aqui. Codependência familiar. Tá na outra janela aqui. O codependência, quando eu coloco sem o hífen, ele dá uma ocorrência só. Quando eu coloco com o hífen, ele dá 10 ocorrências. Então, coloque com o hífen, que vai aparecer melhor. Tá bom, Caio? Tá bom. Tá tudo aí no portal. Tá certo. Então, olhem isso, entendam isso e tomem decisões vocês na sua família. Mas na minha casa, sinceramente, com toda a dor, até chorando, eu diria, com lágrimas, aqui você não entra mais. É o que de melhor eu posso fazer para te ajudar. É riscar um limite aqui. E não. É isso mesmo.